Acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas está praticamente garantindo, só faltando alguns mínimos detalhes, mas com Benjamin Netanyahu e com lideranças do Hamas aprovando a proposta dos Estados Unidos. Professor, quer dizer então que agora vem a paz na região? Eu diria que está bem longe disso e os objetivos finais são muito divergentes, dos Estados Unidos, do Hamas e de Israel. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a resposta que a Rússia deu no dia de hoje e de ontem a respeito da autorização dos Estados Unidos e da Alemanha para colocar as armas ocidentais atacando territórios na Rússia e como isso incomodou muito a Rússia e aproxima o mundo de uma eventual terceira guerra mundial e até mesmo gerando críticas da Hungria, da Turquia e, pasmem, até mesmo da Ucrânia, que se mostrou decepcionada com a autorização dos Estados Unidos. Vamos entender aqui exatamente por quê. Para finalizar, pessoal, mais uma vez o Mar Vermelho sob o centro das atenções. Os Houthis, eles foram alvo de um ataque conjunto de Reino Unido e Estados Unidos e, pasmem, os Houthis responderam atacando o porta-aviões Eisenhower dos Estados Unidos. O que será que significa para a diplomacia americana? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira, pessoal, ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira e todas as ciências humanas, tá? Para o seu conhecimento geral, para o seu vestibular, enfim, pessoal, fazer parte de uma comunidade que te dá um conhecimento geral do mundo, link na descrição, plataforma Esfera, cupom Esfera 10 mais 10% de desconto, num preço que já é super baixo, super competitivo. Tamo junto? Vão aprender muito mais comigo, pessoal? Então link na descrição, ó, que você não vai se arrepender. Beleza? Bora lá pro vídeo que é bem interessante, né, o que a gente tem para falar hoje aí, coisas bem importantes. Como a gente sabe, desde o dia 7 de outubro, a gente tem uma guerra acontecendo entre faixa de Gaza e Israel, que eu diria que até mais, né? Porque também tem ataques na Cisjordânia, respostas do Líbano, da Síria, o Irã envolvido, enfim. É uma guerra em praticamente todo o Oriente Médio. E depois de longas negociações, Catar mediando, Egito mediando, vai, volta, não dá certo, e operações em Rafah, amplamente criticadas pela comunidade internacional. O Benjamin Netanyahu sendo acusado pela Corte Internacional de Justiça, na verdade Israel, né? E o Benjamin Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional, finalmente a gente tem uma proposta de cessar-fogo que agradou os dois lados. Pelo menos essa é a prerrogativa dada por Israel, por Estados Unidos e também pelo Hamas. Essa proposta de cessar-fogo, ela foi mediada, como eu falei para vocês, pelos Estados Unidos, e ela vai contar, pessoal, com 3 fases. A primeira fase vai se basear num cessar-fogo já de 6 semanas, enquanto nessas 6 semanas há uma negociação de retirada progressiva das tropas israelenses do território da faixa de Gaza. O anúncio, o pensamento dos Estados Unidos é que o Hamas hoje, por mais que não tenha sido eliminado, ele não representa mais uma ameaça, ele não está mais tão bem organizado, tão fortalecido, como esteve, por exemplo, antes do dia 7 de outubro, quando fez a incursão, o terror, enfim, né, contra o território israelense. Então, um cessar-fogo de 6 semanas, uma retirada progressiva das tropas israelenses do território e, ao mesmo tempo, uma negociação para que os reféns sejam soltos. A gente sabe que ainda existem alguns reféns que são sobre responsabilidade sequestrados, né, pelo Hamas. E isso talvez seja, internamente falando, o motivo pelo qual Benjamin Netanyahu vem sendo mais criticado. Não só Benjamin Netanyahu, como Smotrich, Ben-Gvir e toda essa liderança política israelense. Falando que eles estão pensando muito mais na questão geopolítica, na questão do Estado de Israel, do que exatamente preservar a vida dos israelenses, ou de pelo menos parte dos israelenses, que estão sendo mantidos como reféns. Que nem eu sempre falo, né? Imagina se fosse você, cara, eventualmente, que tivesse o seu filho, seu neto, o seu sobrinho, o seu tio, etc., sequestrado por um grupo terror, tananã, e o Estado de Israel aumentasse a retórica agressiva contra o país que o atacou, fazendo com que os reféns pudessem sofrer cada vez mais. Talvez você não se sentisse confiável. Não que você gosta, né, do grupo terror, mas enfim, você deseja que eles tratem bem, ou que eles não matem, pelo menos, os seus familiares. Então tem essa dicotomia. O Estado de Israel está sendo pressionado tanto externamente por conta das suas ações na faixa de Gaza, principalmente em Rafah. A gente teve a notícia hoje que eles conseguiram chegar até o centro de Rafah, inclusive, e internamente por parte dessa população que não vê o Estado de Israel atuando diplomaticamente, mas sim violentamente, o que pode causar a morte dos reféns. Professor, que legal, né? Pois bem, o Biden, por exemplo, falou, né, o Hamas, estejam cientes, tá?
Talvez seja o máximo que a gente vai conseguir. Aceitem essa proposta. Lideranças do Hamas ficaram felizes, falaram que vão anunciar, né, a sua decisão no futuro próximo, mas fontes ali já indicam que o Hamas aceitou essa proposta. Ou seja, um cessar-fogo está estabelecido. Com isso, vai lembrar, tá? Estamos próximos de um período eleitoral, a gente tem eleições nos Estados Unidos, né, em novembro. Vi de toda essa confusão com o Trump e tal, etc. E um dos principais pontos que o Trump foca para criticar as ações do Biden é a sua fraqueza geopolítica, falando que o mundo entrou em convulsão depois que o Biden entrou na presidência. A gente pode colocar, pessoal, a saída conturbada, por exemplo, do Afeganistão e a volta do Talibã, a gente pode colocar as ações iranianas, a questão entre China e Taiwan, pode colocar o conflito no Oriente Médio, a própria guerra Rússia e Ucrânia. Então o Trump fala, né? Let's make America great again. Vamos fazer a América grande de novo. O Biden conseguindo tratar um cessar-fogo na região da Palestina, pois isso conta muito, politicamente falando, até mesmo para as eleições. Por quê? Vale lembrar que o grupo mais pró-Palestina, mais pró-muçulmanos que existe ali nos Estados Unidos, geralmente não vota no Trump, mas vê um apoio irrestrito do Biden a Israel como motivo para também não votar no Biden. Então ele ganha confiança do Oriente Médio e ele ganha confiança do seu eleitorado. Por exemplo, um dos pontos que o Biden ele divulgou nesse mesmo vídeo que ele falou, nessa mesma fala que ele falou sobre a questão da paz na Palestina, ele fala, por exemplo, sobre a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel, que, vale lembrar, era uma coisa que estava sendo discutida antes da ofensiva do dia 7 de outubro. É que, claro, depois do dia 7 de outubro, as coisas regrediram bastante e a Arábia Saudita, por mais que não seja, né, participante do chamado Eixo da Resistência, liderado pelos iranianos, a Arábia Saudita defende a criação do Estado palestino. E aí vê a postura de Israel anti-Palestina como motivo para não fechar esse acordo. Mas aparentemente o acordo agora vai regressar. Ou seja, diplomaticamente falando, a Arábia Saudita vai voltar a reconhecer o Estado de Israel. Vai passar a reconhecer o Estado de Israel. Nesse acordo, aparentemente, tá? Os Estados Unidos vai criar uma espécie de aliança de defesa junto com a Arábia Saudita. Não que a Arábia Saudita vai fazer parte da OTAN, mas é como se fosse uma OTAN exclusiva somente com sauditas. Os Estados Unidos vai fornecer tecnologia nuclear para a Arábia Saudita, não tecnologia nuclear para fins bélicos, mas sim para fins pacíficos, e, claro, ceder alguns tipos de armamentos. Em troca, a Arábia Saudita vai reconhecer o Estado de Israel, diplomaticamente falando. Professor, as mil maravilhas, então vamos ter a paz, vamos ter o reconhecimento da Arábia Saudita, os Estados Unidos vai, né, conseguir promover a paz na região. Calma, não é bem assim. Por quê? Israel se pronunciou por meio das suas mídias oficiais que é um cessar-fogo, não é uma paz, garantindo que a paz total, ela só vai ser garantida quando o Hamas for completamente eliminado. Israel fala que, constitucionalmente falando, o Hamas ele prevê a destruição do Estado de Israel. Então não tem como você estabelecer um acordo de paz com o Hamas. Então, assim, é uma coisa provisória, é uma coisa que não é definitiva. E vale lembrar que Israel fala que o futuro de Gaza, para mim, essa é a principal discordância, tá? Os Estados Unidos colocam a desocupação militar como um dos pontos para estabelecimento da paz. E Israel vai concordar com isso sem a eliminação do Hamas? Israel já falou várias vezes que o plano deles para o futuro de Gaza é um controle militar israelense e a criação de um governo árabe com grupos palestinos locais que não sejam ligados ao Hamas e à Jihad Islâmica e a presença de outros países, como Emirados Árabes, Arábia Saudita, sendo que, claro, Emirados Árabes e Arábia Saudita já rejeitaram essa proposta, tá? Mas é a ideia de Israel. Então, criar um governo civil, vamos colocar assim, vai com a presença estrangeira e algumas pessoas locais, mais um controle militar de Israel. Não vejo, né, como seria de fato um Estado palestino, porque, convenhamos, se você não tem controle militar das suas fronteiras, isso não é um Estado, né, isso não é um território para você conseguir chamar de Estado. Então, assim, pô, legal, estamos mais próximos, que pare, né, o número de mortes aí e tal, mas não acho que isso represente uma paz, porque os objetivos ainda não estão muito bem explícitos, né? O que vai ser dessa negociação de 6 semanas? Eu acho, tô aqui especulando, sai informação e especulação, que não vai dar certo, porque os objetivos ainda são muito divergentes. E quando o Hamas se tocar, lógico que eles já sabem, né? Mas quando eles perceberem que Israel tem o objetivo de eliminar eles, óbvio que eles não vão aceitar um cessar-fogo definitivo. E você, galera, acha que de fato a paz foi estabelecida? É um passo importante? Deixa aí nos comentários. Outra notícia bem relevante,
tá ligado ao que eu coloquei para vocês ontem, que a OTAN ela está numa reunião com uma série de ministros ali em Praga, na República Tcheca, com a presença do Stoltenberg, ministro das Defesas, Relações Exteriores, né? Enfim, uma série de ministros ali de países da OTAN, e várias frases importantes foram definidas. O próprio Stoltenberg falou que a presença da OTAN ela só vai crescer cada vez mais no território ucraniano, e a gente teve falas importantes da Alemanha e dos Estados Unidos. Os dois garantiram que os seus armamentos vão poder ser utilizados em solo russo. É uma coisa que isso já acontecia informalmente, segundo o próprio Peskov, segundo a própria Rússia, mas assim, formalmente falando, isso nunca tinha sido autorizado. Como eu falo para vocês, mísseis Ataque-MS, por exemplo, já tinham utilizados na Crimeia, cedido pelos Estados Unidos. Mas é uma coisa que supostamente não foi oficial. Foi uma coisa que a Rússia falou e o Ocidente não aceitou, né? Não tornou isso como uma verdade. Agora não, agora é definitivo. E por que isso está acontecendo? A Alemanha e Estados Unidos justificam que a ofensiva que a Rússia está fazendo em Kharkiv, próxima ali da segunda maior cidade do país, que é uma região com alta produção industrial, com alto complexo militar, uma parte estratégica importante mesmo, um sentimento, né? Poxa, quando a Rússia começou a invasão à Ucrânia, eles dominaram Kharkiv e Kharkiv conseguiu ser reconquistada pelos ucranianos. Até do ponto de vista simbólico, para a moral dos soldados ucranianos, pô, isso conta demais, tá? Então, como eles começaram a avançar para Kharkiv? Lembrando que os objetivos são diferentes, tá? O Putin fala que é só para a criação de uma zona tampão, ou seja, para proteger que ataques contra Belgorod e outros pontos sejam feitos, e até fala, né? Olha, quanto mais armas o Ocidente ceder para a Ucrânia, quanto mais tecnologia de longo alcance, maior vai ter que ser a zona tampão, para que a gente não seja atacado. Então até justifica uma invasão maior com a cessão de mísseis ou equipamentos ocidentais. Já os Estados Unidos e a Alemanha perceberam que há um risco de expansão para dentro do solo ucraniano, e por isso aumentaram a retórica. Eu diria até que essa invasão em Kharkiv acordou alguns países que não estavam um pouco reticentes, né, em fazer ajudas maiores, a exemplo dos Estados Unidos e da Alemanha. A gente já viu também que nem todos os países concordam com essa da OTAN, concordam tanto assim com essa interferência em solo russo, como, por exemplo, a Hungria, que falou que quando assinou o tratado, a ideia era de pertencer a um grupo de defesa, a uma aliança defensiva, não uma aliança que ataca territórios de outros países, sendo que nem foi um país da OTAN que foi atacado, e lembrando também que nem falou, né, ceder mais mísseis significa uma incursão maior da Rússia em território. A própria Turquia, por exemplo, também colocou que apoia a ideia de uma ajuda à Ucrânia, não tem nenhum problema, mas que desde que a OTAN não faça envolvimento direto no conflito. Então, dentro da própria OTAN, existem rachas, existem diferenças, e isso vem sendo colocado, penso eu, tá? Quase como se fosse um teste. Estados Unidos e Alemanha fizeram um teste para ver qual vai ser a resposta da Rússia. Comento também com vocês, né? Inicialmente não podia nenhum tipo de interferência. Aí começou o financiamento, aí começaram tanques, aí começaram alguns equipamentos, mísseis de curto alcance, mísseis de longo alcance. Agora está até cedendo armas para atacar o território russo. Será que isso significa no futuro tropas que vão ser colocadas na Ucrânia para treinar os soldados ucranianos? E se isso for colocado, vai significar tropas para ajudar os ucranianos no futuro próximo contra a Rússia? E aí, até que ponto a interferência direta? A própria mídia americana tá vendo isso como se fosse um teste, né? Poxa, até que ponto o Putin aguenta essa interferência ocidental? Até onde a gente pode ir? O Zelensky mesmo, segundo as mídias americanas, se mostrou um pouco decepcionado, porque os Estados Unidos, ele permitiu o uso de armas, mas um uso limitado, né? Então, por enquanto, somente ali, oficialmente falando, extraoficialmente não sei, tá? Somente ali próximo do território de Kharkiv, para impedir a ofensiva em Kharkiv. E o Zelensky queria mais. Não, a gente quer usar mais vezes. Falando que quando usar, inclusive, os russos vão saber. E a Rússia respondeu a isso. A Rússia fez, talvez, um dos maiores ataques desde o início do conflito. E foi um ataque muito simbólico, por quê? Porque ele pegou em praticamente todos os pontos do território ucraniano, desde Kiev, Kharkiv, Lviv, fronteira próxima da Polônia, da Hungria, galera, tudo aquilo foi atacado, pegando principalmente infraestrutura energética. 4 regiões ucranianas sofreram com apagões de ontem para hoje. E foi um ataque bem utilizando vários equipamentos, né? Primeiro, os Shahed 139, os drones iranianos, os drones kamikazes, para fazer uma tática de chamar a atenção dos equipamentos de defesa antiaérea.
Aí depois eles usaram, pessoal, mísseis KH-101, bombardeios do Tu-95, mísseis calibre, por exemplo, de navios da frota russa do Mar Negro. E isso é muito simbólico, porque a Ucrânia sempre fala, né, que, olha, a gente conseguiu praticamente eliminar toda a frota russa do Mar Negro, com os nossos ataques na Crimeia, no Mar Negro e tal. Então, é um ponto assim de, olha, nós, Rússia, conseguimos atacar todo o território ucraniano. Foi uma resposta, a Rússia fala, tá, que foi uma resposta ao ataque à infraestrutura de refino de petróleo, tal, que a Ucrânia fez. Mas se isso acontecer exatamente um dia depois das falas dos Estados Unidos e da Alemanha, é óbvio que é muito simbólico. É uma resposta, olha, a gente tem capacidade de atingir todos os pontos da Ucrânia. E com a Rússia falando toda vez em retaliações nucleares, dissuasão nuclear, fazendo exercícios nucleares com armas táticas junto com Belarus, nesse momento, pô, óbvio que isso preocupa. A corda tá esticando. Vocês acham, pessoal, que uma interferência direta faria a Rússia usar armas nucleares, mesmo que táticas, em solo ucraniano? O Biden já falou, tá? Usar armas nucleares, mesmo que táticas, significa uma interferência direta dos Estados Unidos na guerra da Ucrânia. O mundo tá ficando mais tenso. E para finalizar, pessoal, eu sempre falo para vocês, né, que a gente tem o eixo da resistência, liderado pelo Irã, que é um eixo que alega que a interferência dos Estados Unidos no Oriente Médio compromete toda a situação geopolítica regional. E claro, como Israel é o principal aliado dos Estados Unidos, eles vão se voltar contra também Israel. Este eixo da resistência é liderado pelos iranianos, mas conta com o Hezbollah, com o Hamas, com a Jihad Islâmica, com a Síria de Bashar al-Assad e talvez com o membro mais corajoso de todos, corajoso, né, entre aspas, que são os Houthis, rebeldes xiitas e iemenitas, que estão lutando ali na guerra civil do Iêmen. E esses caras, os Houthis, eles estão bloqueando ali na região do Estreito de Bab al-Mandeb, do Mar Negro, do Golfo de Aden, embarcações com destino ao porto de Eilat, ali no sul de Israel. E é fato que isso comprometeu, grande parte do transporte internacional. Algumas transportadoras, né, por exemplo, a Maersk, ela não navega por aquelas águas, tendo que contornar todo o continente africano e comprometendo até mesmo o comércio internacional, percebe? E aí os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram uma operação dentro do território do Iêmen, não contra as forças do Hadi, a atual liderança política lá, mas sim contra os iemenitas xiitas, que são os Houthis. E causaram algumas mortes. Os Houthis não deixaram barato. Eles fizeram um ataque contra o porta-aviões Eisenhower. O porta-aviões Eisenhower foi um alvo de ataque dos Houthis. Professor, por que os americanos não respondem contra os Houthis e tal? Por quê? Porque fazer um ataque contra os Houthis no Iêmen poderia gerar uma instabilidade ainda maior a 5 meses do período eleitoral. Então o Biden fica preocupado por quê? Se a gente não responder a um ataque dos Houthis, que é um grupo que nem no Iêmen consegue dominar, talvez demonstre certa fraqueza. Só que se a gente fizer uma incursão maior contra os Houthis, isso pode acender ainda mais, né, esse eixo da resistência e gerar uma instabilidade maior no Oriente Médio a 5 meses da eleição, dando lenha na fogueira pro Trump criticar as ações do Biden. Então ele fica meio, né, no morde e assopra, mas é fato que os Houthis atacaram e falaram que vão fazer de novo se os americanos atacarem o território iemenita. Quem diria, hein, pessoal, um grupo xiita rebelde dando trabalho para os americanos. O que o Biden tem que fazer, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.